E hoje nós estamos aqui no campo do Esporte Clube Primavera. O Primavera que tem um jogo decisivo sábado pelo Campeonato Paulista Série A2. Mais precisamente estamos com o técnico, o Ricardo Colbachini. É isso, Ricardo? É isso, prazer estar falando com vocês. E temos essa decisão no sábado, convocar o nosso torcedor que passa aquela energia, que empurra o time, e a gente conta muito com eles para que a gente consiga vencer e classificar. O Primavera tem que fazer a lição de casa, que aliás deixou de fazer algumas partidas esse ano e saiu até com o resultado avantajado, mas depois você deu um empate, né? Queria que você falasse o porquê que a equipe tem jogado bem no primeiro tempo, tem oscilado no segundo tempo e o que o time precisa fazer, e tem que ganhar sábado e precisa ter um conjunto de resultados também, né? Verdade, a gente tem feito bons jogos no primeiro tempo, um bom início de segundo tempo e depois a gente acaba afobando as coisas, né, e pagando pelos nossos próprios erros. Então acho que esse jogo tem que ser diferente, a gente tem que ter um controle emocional maior para que a gente consiga ao final do dia comemorar a vitória com o nosso torcedor depois de um bom jogo, de um jogo mais equilibrado, né, um jogo onde a gente perca menos o controle e que a gente possa tá entregando para o nosso torcedor uma vitória que a gente vem devendo já há alguns jogos. Nós temos que torcer para quem esse final de semana? Parece que tem Novo Horizontino e joga com o Comercial, alguma coisa assim? Isso, tem o Novo Horizontino contra o Juventus. Juventus, isso. Tem o Rio Claro e o Comercial. Né, a gente torce para Novo Horizontino, para Rio Claro e para que a Portuguesa também consiga vencer o Oeste. A Portuguesa Santista, né? Isso, a Portuguesa Santista, né, dando 2 desses 3 resultados e a vitória nossa a gente está classificado. Agora, Ricardo, o seu trabalho tem sido bom e elogiado pela imprensa de todas as cidades. A gente acompanhou. O pessoal falou, o time de Primavera é um time bom, joga certinho, tem padrão de jogo, né? E isso também foi importante para que o time adquirisse um patamar bacana, fosse bem comentado. Mas esse ano, infelizmente, o time está com dificuldade de chegar entre os 8. A gente tem que festejar que o time já está com a vaga garantida para o ano que vem. Isso é importante, não correu perigo. Mas o ano passado, por exemplo, o time era mais pesado, né? Era mais veterano. E o time conseguiu ficar entre os 8. E esse ano que o time estava tão badalado, o time mais jovem, o time não conseguiu por enquanto. Pode ser que consiga conquistar essa vaga sábado. Qual que é a diferença? O que está faltando nesse time? Verdade, não acabou nada, né? Temos uma rodada e com o apoio do nosso torcedor nós vamos buscar a vaga. Nós vamos classificar, os resultados vão acontecer e a gente vai estar na próxima fase, vai forte para o mata e vai buscar o acesso. Qual é a motivação dos jogadores do Primavera para fazer o resultado sábado? A motivação é gigante, né? Se eles não estiverem motivados para vir aqui, para jogar dentro de casa, para ganhar, né? Não tem o que a gente está fazendo aqui. Então acho que eles estão bem motivados, estão concentrados e a gente espera fazer um grande jogo no sábado. Para nós encerrarmos, uma convocação da torcida do Primavera é sábado. O Primavera precisa de você e o nosso treinador está convocando você. Verdade, torcedor. Venha ao campo, apoia, ajuda os 90 minutos, vamos jogar juntos e vamos sair classificados no final do dia. Um abraço a todos. Meus amigos do canal Mirante News, nós estamos hoje falando nesse vídeo sobre o Primavera, um confronto histórico, importante para o Primavera contra a equipe do Taubaté, mas tem muita história envolvida, história boa. É um confronto assim muito especial, né, pro torcedor do Primavera, né? Com certeza, Herrera. É um jogo decisivo, é o trabalho desse primeiro semestre que está em jogo, né? E a gente espera que possa ter sucesso próximo sábado para conseguir uma das vagas aí da classificação. Nós temos o time aqui, né? Vamos pegar o time aqui, ó. Isso. Essa é a foto do time de 1952. Foi a primeira partida contra... que você quer mostrar para a câmera? A primeira partida contra o Taubaté, é isso? Exatamente. O primeiro campeonato profissional do Primavera foi em 1952, numa segunda divisão, equivalente à Série A2 desse ano. Haviam 45 equipes, só que eram divididas em 5 grupos. O grupo do Primavera eram grupos regionais, era a 5ª região e tinha 10 clubes. Então o Primavera fez 18 jogos, né, contra os 9 adversários, ida e volta. E justamente o primeiro jogo da história em campeonato profissional do Primavera, em Indaiatuba, ocorreu justamente contra o Taubaté. Foi pela segunda rodada desse ano de 52, né? Exatamente, segunda rodada de 52, ainda era o antigo campo no centro da cidade, né? E o Primavera venceu por 1-0 com esse time aqui da foto aqui. Dos confrontos, parece que foi o único resultado positivo contra o Taubaté, foi esse. Infelizmente, o confronto não nos é favorável, né? São 8 partidas oficiais em campeonatos profissionais da Federação Paulista.
com essa vitória, 1 empate e 6 derrotas. Né? Esse burro da Central sempre deu trabalho. Mas nessa vitória aqui, a gente tem também, aí o Barsi vai mostrar, a camisa, né, Barsi? A camisa, o uniforme da equipe desse jogo. E tem uns jogadores lendários aí. O Mão de Onça estava nesse time aí, rapaz? Justamente. O goleiro Mão de Onça, que é vivo ainda e está prestes a completar 92 anos. Reside aqui em Itu. Reside em Itu, é o Durval de Moraes, né? E ele ficou assim, começou no Primavera, no campeonato profissional, já jogava amador em Itu, e depois seguiu para o Clube Atlético Ituano e na sequência para o Juventus, onde ficou famoso quando em 2 de agosto de 59, num jogo contra o Santos, tomou um dos gols lá numa vitória do Santos por 4-0 na Rua Javari, que o Pelé fez o último gol, que é considerado pelo próprio Pelé o gol mais bonito, e foi no Mão de Onça. E o Mão de Onça até fala numa reportagem que o pessoal ficou tirando sarro do Pelé, dizendo que não é de nada, que o Santos não é de nada, e quando o Pelé fez o gol, o Pelé foi lá e fechou o punho e ficava mostrando a camisa do Santos. Exatamente, a história é essa e fica para a história, né? Mas o importante para nós aqui do Primavera é que ele é personagem também aqui do Primavera de Indaiatuba. Agora, o que fez o gol é o Milani, né? O Milani que jogou no Corinthians. Aliás, o Mão de Onça depois jogou no São Paulo, jogou no Atlético Mineiro, entre outros times. E o Milani que fez o gol foi artilheiro, parece que do Corinthians, por 2 temporadas na década de 40, enfim. Ele que fez o gol da vitória naquele jogo, histórico jogo, 1-0 pro Primavera. O Mário Milani é de Jundiaí, inclusive o estádio municipal lá em Itupeva recebe o nome dele em homenagem, mas aqui em Indaiatuba ele não teve nenhuma referência, não ficou famoso, porque na verdade esse campeonato, ele jogou só 2 partidas pelo Primavera. Então, vamos dizer assim, ele deu sorte de entrar para a história por ter marcado o primeiro gol em Indaiatuba em campeonatos profissionais. E ele já estava assim mais para o final da carreira. O auge dele, como você falou, foi na década de 40, então lá pelos anos 43, 44, ele foi por 2 vezes artilheiro do Campeonato Paulista pelo Corinthians. A camisa daquele jogo, primeiro jogo histórico entre Primavera e o Taubaté, o Primavera vencendo por 1-0 o gol do Milani. Essa foi a camisa histórica que o Barsi é um colecionador de camisas também, né, Barsi? Essa aqui é uma réplica, né? Obviamente não é original. Essa aqui é uma réplica, na verdade, da camisa de 1927, com esse escudo e totalmente preto e branco que foi feito esse uniforme, apesar de que o Primavera sempre foi tricolor desde o início. O que ocorre? No ano de 52, nesse jogo contra o Taubaté, durante todo o ano, eles reativaram essa camisa para esse campeonato. Então, essa aqui é uma réplica exata, como nós vimos na foto, da camisa também usada em 52. E eu gostaria de destacar, que nós falamos do Milani, Mão de Onça, mas o principal jogador do Primavera naquele ano, nessa época, era o Tuia, o Walter Gadia, que para os mais jovens que não conhecem, é o que dá nome a essa ruazinha que fica atrás do gol, aí para o lado da avenida. Puta, quanto conteúdo histórico, isso é fantástico. E para sábado, o Primavera precisa fazer o resultado em casa e tem alguns resultados fora que precisam também favorecer a equipe do Primavera, né? Exatamente. Quando a gente chega numa situação que não depende mais só da gente, a gente começa já, eu diria, fica a convicção que nós erramos em algum momento nessa trajetória, né? E agora só nos resta isso, fazer o quê? É fazer nosso dever de casa, né? Vencer o Taubaté aqui. O Taubaté já está eliminado, então isso é uma questão de honra até para o torcedor. E torcer por 2 resultados que nos sejam favoráveis em 3 jogos. Então, no jogo Novo Horizontino e Juventus, o Juventus não pode vencer, o empate já nos serve. E o Novo Horizontino também precisa do resultado para fugir de cruzamento com a Ponte, né? Exatamente. Então tem um interesse para o lado do Novo Horizontino em não perder o jogo. No jogo Rio Claro e Comercial, em Rio Claro, também o Comercial não pode vencer e o empate é favorável. No entanto, o Rio Claro já está eliminado. Então há sempre dúvida com que força ele vai enfrentar o Comercial. E no jogo Oeste e Portuguesa Santista em Barueri, a Portuguesa Santista tem que vencer, o empate não nos ajuda. Mas lembrando, desses 3 jogos tem que acontecer 2 favoráveis, não precisa acontecer os 3. Né? É difícil, torcedor, mas nós vamos acreditar. Barsi, mais alguma coisa para a gente concluir essa reportagem? Não, é só agradecer e dizer que você está com a camisa azul do Taubaté, mas tudo bem, não vou levar isso em conta.
Na verdade, a camisa azul aqui do Mirante News. Com imagens de Vanderlei Arlindo, a reportagem de Antônio Herrera. Falamos com o Roberto Barsi, conhece tudo do Primavera e vai ter um podcast dele ainda, se Deus quiser, no nosso canal. Um forte abraço, ouvinte.